Após Meta, STF decide não esperar Congresso e acelera a regulação de redes sociais. Mudança da Meta fez ministros do Supremo decidirem acelerar julgamento para responsabilização das redes sociais. A gente está falando aqui do Marco Civil da Internet, a discussão sobre o artigo 19 e a atividade criativa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não é mais legislando, eu não vou mais falar essa palavra, abusando, estão abusando, criando regras abusivas e abusando ao mesmo tempo, porque criar regras abusivas é um ato de abuso em si, fora as regras abusivas também, são vários abusos. E eu queria te ouvir, Gustavo, sobre essa situação que nós vemos hoje. Nós temos aí, é descarado. Não tem arrefecimento, não tem temperatura mais baixa, pelo contrário. A posse do Trump é iminente, está chegando, está tudo acontecendo, eles estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, estão vendo o Mark Zuckerberg falando, que tem falado no Joe Rogan e vai falar provavelmente em outros lugares. E a aposta é complicada, bicho. A única coisa certa nessa matéria, na chamada ali do Guilherme Amado, que está muito mal construída mesmo, é que eles estão acelerando. E é isso, eles estão nos acelerando porque estão desesperados, né? Eles viram uma mudança muito rápida acontecer, porque não só a posse do Trump já seria um empecilho para eles continuarem, né, nesse tipo de loucura stalinista, né, para usar o adjetivo aí que o PH muito bem colocou, mas a própria mudança da Meta, né, do Zuckerberg, né, e aí Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim, isso para eles acionou um sinal de alerta, de desespero, porque assim, tudo no final da história se trata de controle. E a partir do momento em que eles tinham ali as redes sociais, aliás, a imprensa tradicional sob controle, eles conseguiam controlar a narrativa. Com o surgimento das redes sociais, isso se perde. Esse monopólio, né, que o sistema tinha em relação à narrativa é perdido. E aí, o que eles têm que fazer? Bom, então a gente tem que regular as redes sociais urgentemente. Enquanto a Meta ainda estava do lado de lá, fazendo o jogo deles, ainda que sob chantagem, né, como bem colocou, como bem revelou o Zuckerberg, e para eles estava servindo, porque aí eles conseguiam dar um ar ali de democracia, de liberdade de expressão, e as próprias redes acabavam regulando. Só que isso a gente, né, desde os Twitter Files, a gente começou a ver o quanto isso era imposto para as redes, tanto para o X quanto para a Meta, agora como foi revelado pelo Zuckerberg. Então, assim, eles precisam desesperadamente controlar a narrativa. De que forma? Proibido, né, tornando ilegal a liberdade de expressão. Então, claro que eles não vão dizer estamos aqui proibindo a liberdade de expressão, não. O que eles usam? Olha, a liberdade de expressão ela não é total, ela é relativa. A gente precisa fazer certos controles aqui para defender a democracia. Na verdade, eles atacam a democracia no pretexto de defendê-la. Eu acho que vai ficar muito chato. Eles vão tentar agir como tentaram com o PL 2630, tentaram mudar o marco regulatório, o marco civil da internet, tentaram de várias formas, tentaram atropelar via Supremo, tentaram via Congresso, não conseguiram. Agora, talvez eles tentem via decreto, talvez consigam, mas isso não vai durar muito e vai ficar cada vez mais evidente que a gente, para quem ainda tinha alguma dúvida, né, de que a gente vive uma ditadura no Brasil, tá aí mais uma prova bem atual sobre isso. Perfeito. Eu quero colocar para o PH o vídeo do Zuckerberg falando com o Joe Rogan, que viralizou nesse final de semana. These people from the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse, and it's like these documents it's all kind of out there. Did you record any of those phone calls? I don't think we but I think I want to listen. I mean, there are emails. the emails are published. It's all kind of out there. And they're like, and basically it just got to this point where we were like, no, we're not gonna take down things that are true. That's ridiculous. They wanted us to take down this meme of Leonardo DiCaprio looking at a TV talking about how 10 years from now or something, you're gonna see an ad that says, okay, if you took a COVID vaccine, you're eligible for, for this kind of payment, like this sort of like class action lawsuit type meme. And they're like, no, you have to take that down. And we just said, no, we're not going to take down humor and satire. We're not going to take down things that are true.
and then at some point, I guess, I don't know, it flipped a bit. I mean, Biden, when he gave some statement at some point, I don't know if it was a press conference or to some journalists, where he basically was like, these guys are killing people. And I don't know, then like all these different agencies and branches of government basically just like started investigating, coming after our company. It was brutal. It was brutal. Wow. Só para quem não entende inglês e não consegue ler a legenda agora também, o Zuckerberg falando para o Joe Rogan que no começo da pandemia a pressão veio de todas as instâncias do governo Biden. Aos gritos, os agentes do governo ligavam para o time do Zuckerberg, não é pedindo, demandando, ordenando que determinados conteúdos fossem retirados. E ele falou que no começo eles tentaram resistir a isso, para depois não ter jeito, porque o próprio Biden falou, o Facebook, o Meta, as redes sociais estão matando pessoas. E junto com toda essa pressão, eu imagino que eles têm utilizado todo o aparato da máquina para silenciar ou para, de alguma forma, coagir a turma do Zuckerberg. E por que isso é um problema, né? A gente fala muito em ser combativo, só que acontece que nem aconteceu aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes ameaçando prender os representantes legais do X. Chega num ponto que você fala, poxa, o aparato, o Deep State e o aparato burocrático estatal estão dominados. O que a gente faz? Né? Eu acho errado fazer o que o Zuckerberg fez, porque muita gente, na verdade, morreu por conta da censura que foi implementada. Né? Foi exatamente o cálculo contrário. E muita gente foi desmonetizada, foi caçada, foi perseguida por conta disso. E hoje a gente vê, inclusive, todo o fluxo de conhecimento e de informação indo exatamente para as teses que eram defendidas pelas pessoas que tinham ceticismo sobre a qualidade das vacinas e por aí vai, da imunização. Mas, PH, queria te ouvir sobre esse trecho da entrevista. Sim. Marco, até peço desculpas aqui, meu cara, às vezes parece que eu possa estar tentando utilizar o programa para poder fazer merchan o tempo inteiro, mas não é, tá? Mas eu vou ser obrigado aqui a falar desse livro que eu escrevi também com meu amigo Ivan Kleber, Os Estados Unidos e o Partido das Sombras, tá? Porque isso daqui é o método que nós descrevemos nesse livro que foi lançado em 2021, tá? E nesse livro, que o pessoal encontra aí na livraria do Fio Diário, a gente demonstra como o Partido das Sombras, que é uma organização piramidal que tem no topo dessa pirâmide George Soros, a sua ideologia que ele ali pegou do Karl Popper, né, das sociedades abertas, não é à toa que ele tem a Open Society Foundation, como ele populou e tomou por dentro o Partido Democrata. E nesse livro aqui, a gente demonstra todo o esquema que foi montado por essa estrutura dentro do vácuo que existe entre aquilo que é crime, aquilo que não é crime, aquilo que não está muito bem especificado na lei. Eles utilizaram esses corredores para poder fazer as pressões, inclusive usando dinheiro, e não estou falando de corrupção, estou falando de criar uma estrutura, que é o tema que nós estamos batendo aqui nesse programa hoje, né? Desde o início, a criação dessa estrutura de ação, de como se trabalhar, e a partir disso fez toda uma pressão que influenciou entre TVs tirar um presidente em exercício do ar, como a TV americana fez com Trump, censurar um presidente americano e fazer pressão em todos os sentidos para que isso acontecesse. Existe um método, existe uma forma que isso foi feito, né? E nós dissecamos isso e está nesse livro aqui. Então, para quem quiser entender mais a fundo esse ponto, é extremamente importante. Agora, para finalizar o comentário, Marco, o que eu queria trazer aqui? Eu vejo muitas pessoas nessa questão do Mark Zuckerberg falando, mas eu confio nele, mas eu não confio, mas será que... Gente, a questão é que a gente tem que levar em consideração, não importa as motivações do Mark Zuckerberg, eu tenho até análises sobre isso, mas o que importa são os fatos que ele trouxe.
independe se ele está mentindo ou não, os fatos que ele trouxe, como isso é corroborado na realidade, o que isso mostra e o que isso demonstra do que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente quando ele fala de tribunais secretos na América Latina. Né? Tribunais que estavam ali criando comitês para cercear o direito de fala de pessoas por questões políticas e não de fake news. E veja só tudo isso que aconteceu lá no Brosel, né, na América do Leste, porque no Brasil está tudo bem. Né? Lá no Brosel nós temos aí um Supremo autoritário, no Brasil jamais. Então, é isso que nós temos que ver. E, Marco, se você me permite, mais uma vez, agora de manhãzinha saiu um vídeo lá no PH Vox falando justamente sobre isso, né? E tem um outro também que vai sair mais no fim do dia também, tratando sobre essa questão da entrevista do Mark Zuckerberg, que traz um pouco mais dessa visão. Convidar a audiência, depois de assistir aqui o Fio Diário, assistir a timeline, dar uma passadinha lá no PH Vox para acompanhar também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, o conteúdo já está produzido. Muito bom. Eu acho que a gente tem o Daniel, será? Daniel já está na área, time, ou ainda não? Só para eu dar um recado para nossa audiência, vamos ver aqui. Eu acho que ainda não. Tá, daqui a pouco ele entra. Mas a gente tem ainda algumas pautas extremamente importantes. Vamos colocar a checagem do X das notas da comunidade aí, da camarada blogueirada aí, ó. Usuários do X corrigem. Isso é maravilhoso. Corrigem Globo News sobre notas da comunidade. A gente tem o print, não. Eu quero o print do post, que é o que importa para nós aqui. Será que tem aí? Não. Eu vou pedir para o meu time fazer o print desse post, que está na matéria. Vamos lá, mas eu já vou ler para vocês. O Otávio Guedes, blogueiro Otávio Guedes, afirmou de forma equivocada que o recurso seria exclusivo para as contas verificadas na rede social. E a emissora publicou a errata. Só que antes da emissora publicar a errata, a gente tem as notas da comunidade. E eles colocam, diferente do que foi dito, não é necessário ser assinante, entre parênteses, pagar para virar um colaborador das notas da comunidade. Para se tornar, é necessário ter uma conta com mais de 6 meses, o número de telefone verificado e não ter violado regras do X. Tem o vídeo, vamos colocar o vídeo deles falando sobre isso. O que é notas da comunidade? Por exemplo, no X, só pode dar nota da comunidade quem é verificado. Verificado aquele pontinho azul e você tem que pagar por isso. Então, não é bem comunidade, é de pagantes, é de assinantes. Né? Então, há uma diferença já aí... O que já, desculpa te interromper, o que já altera a amostra, né? Porque assim, quem topa pagar... não estou dizendo que é todo mundo, mas muita gente que é entusiasta com o X e com o Elon Musk. E que tem essa visão de pós-verdade, que a verdade é relativa, enfim. Então já começa por aí, já na largada. O Lanterninha, por exemplo, ele não é assinante do X. Que seria uma nota, teria, olha, eu, fulano de tal, sou o Lanterninha desse cinema, nunca fui acusado, investigado de estupro. Se ele não pagar o X, ele não vai poder isso. E o cinema fica no Rio de Janeiro, no Maranhão. Será que alguém do Rio Grande do Sul, será que alguém vai parar e vai ter essa técnica de consultar a justiça, consultar a polícia, ouvir o Lanterninha, ouvir quem acusou para fazer, olha, o é fato, é fake? Não vai, gente. O que vai ter é o seguinte, isso aí, todo estuprador merece morrer. E se bobear, além de estuprador, é pedófilo. Então... a nota da comunidade, ela não substitui a checagem dos fatos. Ponto. Esse é o ponto fundamental para mim. Essa história de notas da comunidade é apenas uma cortina de fumaça, pode funcionar em algum momento com a contextualização de um fato histórico, pode. Mas ela não... Isso é absolutamente maravilhoso, por quê? Porque eles colocam esse ponto como um elemento nuclear da análise deles, né? E você vê que eles são totalmente ignorantes com relação ao funcionamento das redes, e é uma coisa que não é matemática aplicada, não é física nuclear, não é, né, física quântica. A gente está falando de
O cara, para entender como é que funciona as notas da comunidade, ele lê um texto de 3 minutos ali para entender como funciona. Mas é muito interessante pegar o pessoal no pulo, hein, Gustavo, nesses casos, porque a retórica é igual a da turma do ICL. Pessoas irão morrer. É igual a do Flávio Dino quando ele sambou nos caixões das crianças assassinadas em Blumenau. Fake news mata, desinformação mata. Enquanto isso, eles são, né, eles mesmos os maiores difusores e promotores de mentira e propaganda. Sem dúvida, Marco. E o grave nisso tudo, assim, além da invertida óbvia, e é legal de ver eles tomando uma invertida assim, clássica dessas, é o seguinte: olha a naturalidade com que ele fala uma mentira em rede nacional. E é corroborado pela colega. Porque aí é o seguinte: quantas vezes eles não fizeram isso ao longo dos últimos anos com essa mesma naturalidade, dando caráter de notícia, dando caráter de informação para uma opinião deles, uma opinião com viés completamente ideológico. Tanto que a do Aníbal ainda fala, não, eles que são a favor da pós-verdade, não, vocês que são os porta-vozes da pós-verdade, porque a pós-verdade é justamente isso, os fatos não importam, o que importa é a opinião sobre os fatos, que é o que eles fazem. Só que eles fazem isso há anos, e isso tem caráter de jornalismo, entre aspas, isso tem caráter de informação, e é a opinião deles. Isso é uma boa... Eles estão mentindo em rede nacional, eles estão propagando uma fake news claríssima, só que eles fizeram isso em relação às notas da comunidade, eles fazem isso diariamente, e esse que é o problema. Por quê? A partir do momento em que sai uma matéria, e as matérias hoje no Brasil, elas servem de instrumento probatório numa peça jurídica. Ou seja, o cara vai ali, fala uma besteira não, uma mentira dessas, em rede nacional, é corroborado pela colega, e isso mesmo, eles estão aqui fazendo isso. E isso depois vira prova no inquérito, sendo que a premissa é mentirosa. Eles fazem isso diariamente. Esse é o jornalismo brasileiro hoje. É a opinião deles, não é informação, não é notícia, é simplesmente a opinião. Esse caso foi desmentido, mas quantos outros diariamente são feitos em relação a tudo? Esse, para mim, a grande questão aí não é nem a invertida, é desmascarar um método de jornalismo, de novo, entre aspas, que esse pessoal pratica. Como tu bem colocou, é um blogueiro, ele dá opinião, eles são palpiteiros, eles não são jornalistas.